Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vamos ler junto esse pedacinho? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Continuando, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos repetir isso, que é demais. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica. Usa, meu Pai, a minha vida para falar da Tua palavra. Nós te adoramos, te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Eu acho esse texto intrigante, gente. Intrigante. Talvez uma das coisas, eu preguei isso hoje pela manhã, e eu falei, orando até, falei, Senhor, eu não consigo entender tudo o que isso quer significar, mas eu acho que algumas coisas a gente começa a compreender a respeito da nossa vida. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nós sempre procuramos a aparência das coisas, nós procuramos a identidade delas. Isso é uma coisa natural. Jesus disse, quando foi indagado sobre como ou quando viria o reino, de que jeito apareceria o reino de Deus, o reino de Deus estava ali na frente deles, e eles perguntaram, quando vem, quando vai ser, como vai ser, de que jeito vai ser? E Jesus disse, o reino de Deus não vem com uma aparência visível, ele está dentro de vocês. E nós temos a tendência sempre de procurar a aparência. Nós queremos saber o que é o reino, como é o reino. Nós achamos que o reino de Deus é uma coisa visível. Aliás, quando a gente vem para a igreja, a gente procura a aparência do reino. O reino de Deus são os prédios das igrejas. Que bonita, a obra de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é aquele povo todo junto, aquele monte de gente. Olha que maravilha, esse aqui é o povo, é o reino de Deus. O reino de Deus são as instituições religiosas, ou as pessoas, a casta sacerdotal, ela representa o reino de Deus. Ou o reino de Deus é uma série de regras, e que nós, olha, aqui é o reino de Deus. O culto talvez seja um ambiente onde eu consiga sentir um pouco o que é o reino de Deus. Quando a gente canta, quando a gente adora, quando a palavra é pregada, ou quando a gente está orando junto, nós sentimos, meu Deus, eu sinto que o céu está aqui. Nós vamos orar e parece que o céu desceu, os anjos estão aqui, e a gente sente, isso aqui é o reino. Aliás, quando a gente vai para a igreja, a gente vai procurando isso. Pessoas que vão para igrejas, ou para qualquer religião, elas procuram coisas visíveis. E a gente tende a fazer o marketing do reino. O reino é isso, o reino é aquilo. Veja, isso aqui é o reino de Deus. Seja num testemunho, ou seja em algum feito, em algum ato, ou seja por um objeto. Aqui está representado o reino de Deus por essa coisa, por essa situação ou por esse lugar. Nós procuramos isso. Alguns pregam dizendo que os elementos são o ponto de contato da fé. E quando você tem os objetos ou as coisas, isso aguça ou incentiva mais a tua fé. E nós queremos apoiar e ficar seguros, meio que amoletados nas coisas que nos fazem sentir parte do reino ou dentro dele. Aquele ambiente de religião, isso aqui é o reino de Deus. Ou, uma segunda coisa que também me veio à mente, é que nós sempre queremos também externar o reino com a nossa aparência, ou com as coisas que nós fazemos. Nós queremos fazer as pessoas sentirem que são do reino, por estarem perto de nós. Então nós temos os atributos do reino. Não importando muito se a gente entende o que isso significa. Então a roupa que a gente veste, o cabelo que a gente tem, as frases que nós dizemos, as nossas frases elas têm a ver com o reino, faz a pessoa se sentir mais dentro do reino. Qual que é o idioma mesmo do reino? Eu vou falar a língua do reino para você entender como é que nós falamos aqui. Anote aí as frases do reino. Em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus é Pai, sangue de Jesus tem poder, para trás de mim, Satanás. Que mais? Está amarrado, está atado, está ligado, está separado, está...
Não estou dizendo que você não deva dizer essas coisas, nós dizemos em nome de Jesus, nós temos mesmo uma série de frases ou de clichês, que quando são sinceros do nosso coração não há nada errado, mas às vezes nós queremos apenas externar isso. Tem várias, vaso, varão, não é? Você encontra a pessoa, fui na empresa de um cara, ele era evangélico. Quando eu encontrei com ele, ele falou: varão valoroso, vaso de honra, Deus te abençoe, bendito que vem em nome do Senhor. E você fala: meu Deus, isso aqui é o reino de Deus, essa empresa é o reino. Até o dia que faltar dinheiro e o cara soltar uns palavrões que não estão escritos na palavra e que não são repetições das coisas que Jesus disse, né? Mas nós queremos externar com o nosso jeito, com o jeito que a gente faz. Não também tem nada errado, aliás, nós devemos ter o nosso sentimento sempre derramado na presença de Deus, mas tem dia que a gente levanta a mão sem sentir nada, levanta porque todo mundo levanta, a gente fecha o olho porque todo mundo fecha, porque esse talvez seja a coreografia evangélica. Nós temos uma coreografia externa, levanta a mão, fecha o olho, quando dá a mão para alguém para orar, você balança para lá e para cá, são as coreografias, é ou não é? É a coreografia, nós externamos o reino. Nós queremos demonstrar com visível aparência o que é o reino de Deus. O adesivo que a gente põe no carro também não tem nada errado. Inclusive o estacionamento aqui da direita, da descida, é só R$5 para quem tiver o adesivo da igreja, viu? Coloque que dá desconto. Mas a camiseta que nós usamos, as coisas, a nossa casa que também é bonitinho. Você tem um quadro com um versículo, e nós sempre queremos expressar aquilo que o reino de Deus representa. Mas tem uma terceira coisa interessante: nós julgamos as pessoas e fazemos o diagnóstico delas, se elas são ou não são do reino, também pela aparência. Foi na casa dele, não tem um quadro com um versículo, você acha que isso é cara do reino de Deus? Não é? É assim. Aí nós ficamos pensando que as pessoas são mais ou são menos pela aparência que elas têm. Eu fiquei aqui um tempão com ele, o rapaz não falou um versículo, a gente foi almoçar junto. Você acredita que ele não orou? Você acredita nisso? Ele não orou para almoçar. Mas você está dentro da cabeça dele, se ele falou: Senhor, obrigado por esse almoço, e comeu. Ele tem que ficar de pé, levantar as mãos no restaurante, e impor a mão, o garçom cai, glorificando, esse cara é o reino de Deus. Nós julgamos as pessoas pela aparência, porque nós achamos que o reino de Deus tem que ser uma coisa assim, externa. E ficamos julgando as pessoas se sim ou se não. Eu contei uma história muito engraçada de manhã, que quando eu namorava com a Blanche, ela me deu um fofão. Lembra do fofão, o boneco fofão? De presente, acho que foi no aniversário meu, né? E depois, quando nós casamos, eu levei o fofão para casa. A gente tinha um quarto lá assim vazio, a gente não tinha filhos ainda. Eu falava: quando tiver os filhos, eu vou brincar com o fofão. Mas não deu tempo porque ele morreu antes, Mas eu não acho que era vontade de Deus dele ter partido tão cedo. Porque nós temos aquela coisa de ver um monte de gente em casa para orar e limpar a casa, sabe? Ou aquele quadro daquele velho ali, aquele é consagrado. É o meu avô que morreu. É assim, não é? O reino de Deus sempre tem as aparências. E aí quando nós estávamos orando e quebra esse quadro, quebra aquele, joga aquela caneca fora, a caneca era do Palmeiras, era legal a caneca, e vai, e arrebenta, e faz não sei o quê, até que alguém falou: eu sinto, tá ficando quente, tem alguma coisa por aqui. Aí lançaram sortes, e a sorte caiu sobre o fofão. Aí falaram assim, é verdade, o fofão, me disseram que tem um punhal dentro dele, isso é um símbolo de morte. Eu falei: meu Deus, que é isso? Fora da minha casa, fora da minha vida. Mas vai fazer o quê? Vai ter que sacrificar ele para ver dentro. Aí cortaram a cabeça, foi muito triste na cozinha mesmo ali, como se fosse E quando puxaram a cabeça, que era de látex, né? E o corpo era tipo da Emília, boneca de pano, cheio de enchimento, tinha na verdade um pedaço de plástico que saía da cabeça e entrava pelo corpo adentro para dar enrijecimento ao corpo, não era um punhal. Mas aí não tinha mais, fizemos massagem cardíaca, demos choque, o fofão não voltou.
Mas como nós tentamos externar o reino, nós e julgamos os outros se são ou não são do reino, pelos atributos aparentes, e Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Apesar dessas coisas fazerem parte da nossa cultura religiosa evangélica, as músicas, os cânticos, as frases, as camisetas, os clichês ou os adesivos, e que sendo sincero do nosso louvor, do nosso coração, não há nada errado, mas muitas vezes nós queremos produzir internamente aquilo que o reino precisa ser por dentro e que não vem de fora para dentro. Nós somos estimulados a nos sentirmos melhor no culto, quando as coisas externas influenciam o meu interior, e o reino vem de fora para dentro. Eu fico mais animado porque alguém me trouxe aquela palavra, sendo que a Bíblia tem milhões delas que eu não li. Porque parece que alguém de fora estimula, e o reino acontece de fora para dentro. Mas Jesus, Ele nos ensinou algo que isso aqui é muito complicado, eu mesmo não sei se eu sei. Mas quando Jesus disse, e quando alguém disser, olha, o reino chegou, ele está ali, o reino está daquele lado, o reino está daquela coisa, o reino, não acreditem nisso. E aí Jesus diz essa frase intrigante, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E olha, eu não falei isso de manhã, mas eu vou falar, eu não quis falar para não gerar muita confusão, porque eu fiquei confuso, confesso. Quem estava interrogando Jesus eram os fariseus, não eram os seus discípulos. Senhor, quando é que vem o reino? Não era Pedro, Pedro, Tiago, João, não eram eles. Eram os fariseus, aliás, um grupo de pessoas que hipocritamente diziam que temiam a Deus e se opunham ao ministério de Cristo. E essa resposta ele deu para todos. Quem perguntou foram os fariseus. Ele disse, não achem que vai estar ali ou lá, acolá. O reino está dentro de vocês. E hoje, de novo, eu fiquei lendo o texto, eu falei, Senhor, eu não vou falar sobre isso, porque o Senhor falou que o reino de Deus está dentro deles, e quem perguntou foram os fariseus. O reino de Deus estava dentro dos fariseus? De repente estava, morto, abafado, apagado, colocado de lado. Mas eles não deveriam procurar em nenhum lugar fora. Ainda mais para eles, isso era muito sério. Para eles o reino de Deus estava no templo. O reino de Deus estava no Santo dos Santos. O reino de Deus era simbolizado pela arca. O reino de Deus tinha suas festas comemorativas. Tabernáculos, a festa das colheitas, o Pentecostes e a Páscoa. E todas as festas que eles costumavam fazer. O reino tinha símbolos. O reino tinha o sacerdote, onde ele ia com aquela estola e aquele manto, e o urim e o tumim. Chegou o sacerdote, gente, o reino de Deus está aqui. Ou o profeta, silêncio que o profeta vai falar. Fala, profeta, o reino chegou. E aí o reino de Deus era lido por uma série de símbolos, ou por um lugar, ou pelas pessoas que faziam parte dessa casta religiosa sacerdotal. Mas o reino de Deus não está em nenhum desses lugares. O reino de Deus está dentro de nós. Você parou para pensar o que significa isso? Que nós às vezes queremos no culto produzir um ambiente do reino. Nós estávamos conversando com o pessoal do louvor, num congressozinho que nós fizemos interno, e eu estava dizendo isso, né? A gente bateu papo, trocou experiências, e falando, que coisa, tem gente que quando canta aquela música mexe comigo. Aí a pessoa fala, gente, vamos cantar aquela que aquela música mexe com eles. Não é o nosso caso aqui do nosso louvor. Deixa eu desligar aqui, irmãos, que eu tenho toque. Onde que está o botão que desliga o negócio? Aqui. É que o zumbido fica Você quando anda na calçada, você pisa no meio dos azulejos ou nos riscos? Ou você não está nem aí? Como é que você consegue andar sem assim, de qualquer jeito? Você anda assim de qualquer jeito? Sem pisar nem no meio, nem no risco? Eu piso nos riscos. Bom. Mas estou tomando um remédio. O que significa o reino está dentro de nós? Sabe o que eu fiquei pensando? Que eu quero produzir por fora o que deveria já estar dentro.
E uma outra coisa interessante, eu procuro fora o que Deus já colocou dentro. Eu recebi a Jesus Cristo, e eu não ganhei uma religião, o reino passou a estar dentro de mim. Meu Deus do céu, isso é algo tão forte, tão profundo, que se eu parar para pensar, a minha vida inteira, em qualquer lugar que eu estiver, vai ser uma influência positiva e abençoada, porque o reino está dentro de mim. Eu que ligo a lugares, a pessoas, a símbolos ou a objetos, mas o reino está dentro de mim. E talvez seja um grande prejuízo quando eu faço isso, porque na verdade eu apago da minha história o sacrifício e a cruz de Cristo. Porque vivendo hoje como igreja, eu continuo procurando aonde, dá licença Jesus, continua na cruz, aí que eu vou voltar o tempo agora, a máquina do tempo, vou voltar de volta para o passado. Onde está o templo, aonde está o sacerdote, aonde está o candelabro, a arca e os objetos, porque eu quero sentir o reino. E Jesus diz, o reino de Deus lá na cruz, está dentro de você, Pai, está consumado. Eu vou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Quando ele expirou, o véu se rasgou, nós já falamos sobre isso num outro domingo. O reino agora está dentro de vocês. Até mesmo entre os discípulos chegaram a perguntar, Senhor, quando vai ser o dia que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eu não vou restaurar o reino de Israel. Não? O Senhor não é o Messias? O Senhor não veio aqui para acabar com os romanos? O Senhor não veio armado? O Senhor não vai nos ensinar nenhuma tática de guerra? O Senhor não é assim, tipo o pessoal do BOPE, para a gente fazer aqueles preparação, pá, 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 e a gente acordar a gente. Vamos se juntar aos zelotes, para a gente fazer uma revolução contra Roma. Vamos fazer alguma coisa. Não, meu reino não é desse mundo. Herodes, você é o rei deles. Meu reino é desse mundo, não tem nada a ver com isso. Meu reino é outro. Aonde está o seu reino? Ih, Herodes, se eu for te falar, está dentro de um monte de gente. Não tem mais como acabar com ele, porque está dentro das pessoas. Sabe que a gente vai na igreja e fala assim, olha, aqui na igreja, me perguntam sempre, como é que é a regra, como é que funciona a casa da rocha, hein? Eu estou chegando agora, eu gostaria muito de trabalhar na igreja, como que é? E engraçado que às vezes parece que a gente não quer falar, eu falo, olha, eu também não sei, porque eu não acredito que nós temos que ter uma série de regras do nosso reinozinho, e eu não sou o reizinho lá, o reizinho. Aqui é assim que nós vamos, aqui, se você quiser se encaixar aqui, é assim que tem que ser. Eu estava dizendo outro dia até no Twitter, né? Há igrejas que têm a sua visão, e a pessoa que gosta daquela visão fica na igreja, porque na verdade são as pessoas que se encaixam nela. Mas a igreja, ela que tem que se encaixar nas pessoas, porque nós temos que alcançar o mundo. E a nossa visão é nos tornarmos acessíveis. E as pessoas sempre procuram uma regrinha para elas se encaixarem. Porque como é que é o reino? Como é que o reino funciona aqui? E sabe o que eu acho? Que se o reino de Deus está dentro de nós, e governa a todos nós, nós vamos ser iguais sem que ninguém nos mande ser iguais. Nós vamos pensar igual sem ninguém nos mandar pensar igual. Aliás, esse é o mistério da igreja. É o mistério da igreja. Você se identifica com um outro servo de Deus porque o reino que está dentro dele está dentro de você. O reino de Deus não está em lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. Meu Deus, o reino está dentro de mim. O reino está dentro de você. As coisas que eu estou orando, buscando, está dentro de você. Parece uma afirmação positivista, de força de vontade ou de autoajuda, está em você, vai lá rapaz, você pode, você consegue. Não é essas bravatas, não, é uma verdade espiritual. Se o reino de Deus está dentro de mim, a pergunta primeira é, eu sou governado pelo rei que reina o reino? O rei que reina no reino, reina em mim, ele é rei dentro de mim. As suas leis e a sua vontade estão dentro de mim. Em Jeremias 31, foi isso que a palavra de Deus disse. Através de Jeremias, vai chegar o dia em que as minhas leis não estarão escritas em tábuas de pedra, elas vão estar escritas dentro do coração do meu povo.
É quando você tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reinando dentro de você. Não são leis externas, não são obrigações externas, não são tira esse cigarro, arruma esse cabelo, ajeita essa saia. Dentro de mim, o reino reina, o rei reina dentro de mim. E a vontade dele e as leis dele não são mais uma obrigação. Quando você procura quais são as regras aqui, de novo, dá licença Jesus, fica aí na cruz, eu volto e pego as tábuas de pedra e quero fazer delas o guia da minha vida, enquanto Cristo na cruz diz, não, esquece essas tábuas, agora eu vou morar dentro de você e vou falar de dentro para fora no teu ouvido, faça isso e faça aquilo, porque o meu Espírito vai morar dentro de você. E se você sair procurando onde está o reino, você vai perder tempo na vida, porque o reino vai estar dentro de você. Eu preciso ser regido pelo rei. Uma outra coisa interessante é que o reino significa um regime monárquico. É um jeito de governar. A monarquia é um regime. Tem os súditos, tem os ministros, os condes, os duques, seja lá como for, mas é um regime. Será que eu estou fazendo deste jeito, este regime de governo me dá prazer? Eu gosto disso, isso é bom para a minha vida. Eu estava pregando aqui semana passada, e vale a pena lembrar de novo, nós às vezes não queremos esse regime para nós. Essa coisa de eu ficar esperando o que Deus quer que eu faça não é legal. Esse negócio de Deus governar e dizer para mim como vai ser é muito inseguro. Eu gosto de outro tipo, eu gosto daquele que eu falo e Deus faz o que eu quero. Tipo assim, ao invés de eu ser a imagem e semelhança de Deus, Ele é a minha imagem e semelhança, isso é muito bom. Como é que é o reino aqui? O reino aqui é assim, você vai orar e vai determinar e Deus vai cumprir. Ô Senhor, aí de cima para baixo, você faz o que eu estou mandando. Eu gosto dessa religião, eu gosto dessa igreja, eu gosto desse reino. Porque aqui eu reino. Não é o rei que reina, é outro regime. Eu sou aquele que dito para Deus as vontades, aquilo que eu quero que Ele faça, através da minha oferta que eu compro a vontade de Deus, ou através dos meus sacrifícios pessoais, eu obrigo Deus a fazer o que eu gosto, do meu alto flagelo, penitenciade-te, e eu vou e Deus acaba ficando com dó e Ele faz, porque eu não quero esse regime de governo, eu não quero que isso aconteça comigo. Alguns cultos atrás eu citei o que o Marcelo ministrou para a gente, o Jorge pregou acho que domingo passado na Zona Leste, de que existem duas palavras no grego que significam o batismo. Uma delas significa a imersão, você molha e tira. E a outra tem um outro significado, é aquela que você coloca e fica lá dentro. Eles usam esse termo para quando vai se relacionar ou dizer a respeito de picles. Uma coisa é você pegar azeitona, molhar no vinagre e tirar. A outra é você deixar ela dentro da solução. Ela muda a sua substância, muda o gosto. Aquela solução penetra na sua estrutura e já não é mais aquilo. E nós achamos que a nossa vida com Deus é assim, de vez em quando eu vou e dou um mergulho e saio na superfície. Opa, Deus está comigo, vamos orar, canta uma música aí, que eu fiquei até bêbado hoje, mas já fui para casa e já passou. Mas o que Deus quer é que o meu mergulho, eu mergulhe, prenda a respiração e fique lá, até que esta água do Espírito Santo mude a minha substância e mude quem eu sou. Só quando você mergulha e segura a respiração, dá um nervoso, dá um ciricutico, dá uns 5 minutos, você acha que vai morrer e quer sair e respirar lá em cima. Quando você mergulha em Deus, não dá para voltar para cima, dá medo, parece que você não tem governo, parece que a coisa vai dar errado. Eu estou acostumado a falar e Deus fazer o que eu quero, eu estou procurando um reino que tenha uma forma e eu possa mandar nele. Mas Deus quer que você tire as mãos das rédeas, que você solte o volante, para que o Senhor governe, e esse regime de governo precisa me ser confortável, porque o reino não está em nenhum lugar, o reino está dentro de nós. E a última coisa é que a palavra reino também significa período. Quando se refere ao reino dos persas, então se refere a uma época do ano tal até o ano tal, um período.
E eu fiquei pensando, será que o reino tem tempo dentro de mim? Será que ele se desenvolve dentro de mim? E eu permito que Deus trabalhe dia após dia? É uma coisa contínua ou é sazonal? É de vez em quando que eu deixo que isso aconteça, ou há um trabalho de Deus contínuo na minha vida? O reino de Deus, meu irmão, está dentro de você, está dentro de mim. Ele não é para propriedade particular de alguém, mas Deus está trabalhando em cada um de nós ao longo do tempo. Será que eu sou diferente do que eu era algum tempo atrás? Esse reino está interferindo na minha vida? Esse rei interfere em mim? E a minha história está sendo escrita por ele, ou eu escrevo do jeito que eu quero e de vez em quando falo para ele fazer o que eu gosto? O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é muito mais sério, muito, muito mais do que ter uma religião. O mais fácil é você ir a um lugar onde a pessoa te diz, faz assim, ó. Próximo, o que você tem? Eu estou com esse, aquele problema. Sei, sei, vai falando. Então, e meu marido e meu filho? Você já foi da macumba? E vai. Ó, você vai rezar tantas Ave Marias, tanto Padre Nosso, vai fazer esse ritual aqui e vai limpar. Aí você me diz assim, não, Zé, agora você errou. Porque isso aí quem faz são os católicos, nós não temos essa coisa. Não, nós temos os nossos. Você vai levantar a mão, vai dar não sei quantas voltas, vai fazer tal coisa, e aí o demônio vai acabar saindo. Sabe por que acontece isso? Porque essa camisa que você está usando foi consagrada, não sei porquê, e aquela foto não é do seu avô, aquele seu avô ali, eu vou te falar, esse velho aí era safado, esse velho. Você tem que quebrar, esmiuçar e tem que jogar no rio, de preferência um rio de águas limpas. Pô, aqui em São Paulo, vai viajar para o Paraná e vai achar um rio. Porque nós atribuímos valores, e veja, o diabo realmente luta contra as nossas almas. O nosso espírito, o Espírito de Deus, luta contra a carne contra o espírito. Nós temos mesmo uma oposição à vontade de Deus em nós. E aí eu começo a perceber que a maior oposição ao reino de Deus não são as coisas que estão fora. O diabo é sujo, esse pneu furou. O reino está dentro, meu irmão, ele não quer acabar com o reino de fora, ele quer acabar com a tua paciência. Ele quer acabar com o teu autocontrole, não com o teu pneu. Tem que expulsar, tem demônio nesse pneu, mas é sem câmera, é pneu sem câmera, é demônio que não tem conteúdo, eu sei. Aí vem as revelações mais absurdas do mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós atribuímos mais valor às coisas, aos objetos e às pessoas do que ao reino. E o reino não são essas coisas. O reino é a presença de Cristo em nós. O reino é o Espírito de Deus governando. O reino é não mais a minha mente, mas a mente de Cristo. O reino é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O reino é a minha boca falar do que meu coração realmente está cheio. O reino não é uma expulsão da boca para fora, mas é um comportamento que não permite o diabo estar dentro. O reino é você deixar com que o Espírito de Deus mude os teus valores, com que o Espírito de Deus mude a tua mente. Sabe por quê? Se você não renovar e não for transformado pela renovação da tua mente, você não vai conhecer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Porque ela não está nas coisas, nem nos lugares, nem nas profecias, ela habita dentro daquele que tem o reino. O reino de Deus foi uma ideia fantástica. Deus colocou dentro de nós. E você vai daqui para Manaus e viaja até Piracicaba e o reino de Deus está lá. E você vai até o deserto e encontra um beduíno e lá não tem templo, não tem água, não tem cajado, não tem igreja, não tem banco, mas o reino de Deus está lá dentro de você. E nós não podemos anular a cruz de Cristo e tentar exteriorizar ou dar valor a objetos, lugares ou pessoas, para fazer delas símbolos do reino. É muito mais complicado, porque é Deus nos governando.
É a palavra com tempo sendo meditada e tempo gasto para construir na minha vida algo. É me desligar de elementos místicos e me ligar ao sobrenatural verdadeiro que vem do Espírito. E é saber que Jesus Cristo, quando habita em nós, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, agora reina na nossa vida. Reina Ele em nós. Será que se o reino de Deus estivesse mesmo em mim, eu seria do jeito que eu sou? Se essa regência acontecesse na minha vida, eu teria a educação que eu tenho? Meu casamento estaria como está? Ou é muito mais fácil alguém orar por mim e pela minha esposa e dizer, vai em paz que teu casamento mudou? Não vai mudar. Ou o reino muda a tua cabeça e da tua mulher, ou não tem oração que resolva. Porque o que você precisa, Jesus já te deu. Não que nós não possamos orar, nem que nós não possamos interceder, e devemos porque somos irmãos. Mas não vai funcionar. A oração vai se autodestruir em 5 segundos, se o reino de Deus não mandar na tua vida. Se o reino de Deus não estiver comigo. E se aonde eu for, seja o reino a me conduzir. Que você possa refletir nessa noite. E tudo que você deseja ou precisa, Deus colocou na tua vida, porque foi Ele que disse isso, não fui eu. O reino de Deus habita dentro de você. A satisfação e a alegria devem habitar em você, porque o reino de Deus habita em você. Ou você se rende ao governo do reino, ou você luta contra o poder do reino, colocando a tua vontade e o teu humanismo no centro das atenções da tua vida. Ou você permite que Cristo te governe. Jesus curou enfermidades, Jesus expulsou demônios, Jesus venceu a morte, Jesus enfrentou oposições, Ele tinha a palavra de Deus na sua boca, todas as manifestações naturais e sobrenaturais e poderosas estavam em Cristo. Mas eu confesso a você que Jesus não carregava em si nenhum símbolo místico para representar o reino. Aliás, quando olhavam para ele, uma pessoa simples que morava na casa da sogra de Pedro, que não tinha onde reclinar a cabeça, era filho de carpinteiro, ele não representava nada do reino. Ele não tem assento com os fariseus, ele não faz parte da casta dos saduceus, que era o partido do templo. Ele não tem jeito, ele não é da tribo de Levi, pô. Não dá, mas ninguém jamais falou como ele, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, mas no abrir da sua boca Deus se manifestava. E eu acho que nós temos hoje mais trejeitos e símbolos do que efetivamente o reino. E Deus precisa de homens e mulheres que têm o reino, que permitem que o reino esteja dentro deles. Você que está nos visitando, você não precisa começar a frequentar essa igreja para ser abençoado, se bem que você pode frequentá-la, é muito bom nós estarmos juntos. Você não precisa mudar de religião para Deus te abençoar, se bem que você pode até mudar. Nenhuma das religiões funcionam mesmo. Deus não abençoa por religião. Talvez você possa até se batizar, mas não é o batismo que vai mudar a tua vida. E nem é virar evangélico, virar crente, ou virar aquilo, ou virar seja lá o que for. Eu quero te falar uma outra coisa, fora de tudo. O reino de Deus precisa morar dentro de você, para governar a tua mente, para te dar uma nova vida. Ter uma nova vida não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Aliás, Jesus disse que até o que contamina o homem não viria de fora, é o que estava dentro. É o que sai. É o que ele mantém ali dentro, resistindo ao reino e continuando com o pecado. É isso que contamina, é isso que destrói o homem, isso que acaba com a vida do homem. Não são as pessoas, não são os falatórios, nem as fofocas, não são os trabalhos, nem as palavras proféticas contrárias, nem as profetizações de maldição. Não são isso, porque maldição sem causa também não prospera. O que o homem precisa é ter o reino dentro de si. Porque ainda que ele esteja morto, ele viverá. Que o nosso esforço seja em buscarmos esta imagem e semelhança. Apesar da luta que a gente passa a ter a paz do reino.
Apesar da falta de compreensão dos problemas, eu tenho uma certeza: eu sou governado pelo reino. Apesar de eu não conseguir enxergar a saída, eu estou nas mãos do Rei que reina no reino. E esse reino habita dentro de mim. Se Deus disse isso, Jesus disse isso aos seus discípulos e aos fariseus, Ele quer dizer para nós hoje: o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vós.